Então, estamos aqui com o segundo capítulo de Oséias. O livro de Oséias, provavelmente não vou estudar ele com os irmãos capítulo a capítulo. Nós vamos pegar alguns temas assim, passar mais rapidamente os próximos capítulos, mas hoje eu quero focar ainda no capítulo 2, tá? Semana passada foi o capítulo 1, essa semana, em continuação, quero detalhar aqui o capítulo 2. E só resumindo aqui a aula passada, né, para quem talvez não assistiu, e para os irmãos que assistiram relembrar, né, nós estamos com o profeta Oséias, que era do reino do norte de Israel, né, das 10 tribos do norte, onde não ficava Jerusalém, ali Samaria, né, e você tem então esse profeta predizendo o cativeiro que viria. Ainda não tinha acontecido nenhum cativeiro em Israel, nem no Reino do Sul, nem do Norte. E você tem, então, Oséias avisando que virá o cativeiro, esse cativeiro que viria pela mão dos assírios, tá? Por causa da idolatria do Reino do Norte, idolatria comparada com prostituição, com adultério. Então você tem aqui o adultério sendo usado como uma comparação da infidelidade espiritual. Esse aí é o tópico dos primeiros capítulos de Oséias, onde Deus então vai falar para ele tomar uma mulher, e essa mulher iria se prostituir. Ele toma uma mulher de prostituições, diz a palavra de Deus aqui no capítulo 1 de Oséias, no versículo 2. E alguns, só lembrando os irmãos, alguns acham que quando ele casou, ela não era uma prostituta, mas ele sabia que ela iria se tornar, que ela seria infiel, que ela iria traí-lo. E outros já acham que ele já casou sabendo que era prostituta, mas ele vem, casa com ela e oferece uma vida nova para ela, né, como uma esposa, só que ela vai acabar traindo ele, né? Ele tem 3 filhos com essa mulher. Os 3 filhos são Gisrael, que significa Deus espalha. A segunda é uma filha, Lo-Ruama, que significa sem misericórdia. E o terceiro filho, Lo-Ami, que significa não meu povo. Só que, isso é uma mensagem, evidentemente, né, um significado aí com os nomes dos filhos para comunicar para as pessoas que viria o castigo, que Deus estaria tratando o seu povo, espalhando o seu povo entre as nações, tratando eles sem misericórdia e como se eles não fossem o seu povo. Só que ao mesmo tempo que ele faz essa profecia, ele também promete que haverá restauração, reconciliação. Ele diz no final do capítulo 1, no versículo 10: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, esse é o Messias, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Então ele termina o capítulo 1 prometendo uma restauração, e nós terminamos a aula passada com este pensamento, né? Existe uma profecia de cativeiro, mas existe também uma profecia de restauração, unificação do reino e do Messias reinando sobre eles. Como é que isso se dará? Como é que isso vai acontecer? Essa restauração, essa conversão de Israel, né? Eu queria pensar um pouco sobre isso essa manhã e aplicando para a nossa conversão e para a maneira como Deus trata a igreja. Quando a gente faz isso, a gente vai usar o exemplo de Israel para tirar lições para a nossa vida. Sempre que você fizer isso, você tem que prestar atenção nas diferenças. Existem certas diferenças entre a maneira como Deus agia com Israel na velha aliança e a maneira como ele age conosco na nova, mas existem muitas lições para nós também. Então, você sempre tem que, quando você lê a Bíblia, você tem que saber em qual época que aquele povo está, né? Se eles estão debaixo da velha aliança, se eles estão debaixo da nova aliança, né? Então, o contexto vai te dizer isso. Estamos no Velho Testamento, então tem certas diferenças, tem que conhecer a Bíblia para não confundir tudo, né?
mas vamos tirar muitas lições sobre isso, como é a conversão. E para isso a gente vai pensar, evidentemente, na salvação individual. Aqui ele está tratando com um povo, coletivamente, né? Então, duas coisas para a gente pensar quando a Bíblia fala de salvação: existe salvação de uma nação e existe salvação de indivíduos. Às vezes Deus restaura uma nação, Deus cuida de uma nação como Israel, né? Abençoa e tudo mais. Não quer dizer que todo mundo ali é salvo, né? Existem indivíduos na nação. A nação é eleita, a nação é abençoada por Deus, mas nem todo mundo na nação é salvo, tá? Coletivamente a igreja é o povo de Deus, mas nem todo mundo na igreja é salvo, nem todo mundo que frequenta a igreja, nem todo mundo que foi batizado é salvo, tá? A igreja verdadeira de Cristo, que só Ele conhece, é composta por aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida, né? Seus nomes escritos no livro da vida. Então essa aí, claro, são só os salvos que fazem parte da igreja verdadeira de Cristo, mas a igreja que nós vemos, né, são todo mundo que vai na igreja, né? Nós não temos condição de saber todos que são salvos não são. Então existe salvação individual e existe a bênção coletiva. Se você tem uma igreja que está andando com Deus, está ensinando a palavra de Deus, está procurando obedecer às Escrituras, essa igreja vai ser abençoada por Deus. Não quer dizer que todo mundo que está indo lá vai ser salvo. Nação de Israel é a mesma coisa. Nação de Israel, coletivamente, às vezes ela ia mais de acordo com a lei de Deus, às vezes mais de acordo com o Baal e os falsos deuses, né? Reino do Norte, a gente já falou, esse reino não tinha bons reis, então, e não tinha pessoas, a população de lá não era temente a Deus. Então, esse é um reino que se afastou muito, né? E eu queria comparar a nossa doutrina da justificação, da salvação, conversão, justificação, com uma coisa que eu assisti essa semana, um vídeo de um padre que alguns talvez conheçam, chamado Padre Paulo Ricardo. Ele tem um canal no YouTube e ele estava comentando sobre o protestantismo. Evidentemente estava criticando bastante o protestantismo, e eu queria só colocar para os irmãos os argumentos que ele colocou contra os protestantes, para os irmãos perceberem qual é a diferença entre a justificação ensinada pela Igreja Católica Romana e a justificação ensinada pela Igreja Evangélica de origem protestante, tá? Então, o padre, só para os irmãos entenderem o argumento, ele estava comentando sobre Lutero, e ele disse que Lutero tinha sérios problemas mentais, ele tinha problemas psiquiátricos. Por quê? Porque Lutero, ele vivia com medo antes da conversão dele ao protestantismo ou a Jesus Cristo, né? Ele era um monge católico, monge agostiniano, né, da ordem dos agostinianos, e só que ele vivia se confessando, ele vivia se confessando com os padres, né? Não saía do confessório lá. Então, por quê? Porque a consciência dele sempre o estava acusando de pecados, pecados, pecados. E os seus pensamentos, os seus desejos, tudo era pecado. Então ele sempre estava lá se confessando. Por quê? Porque ele tinha medo de ir para o inferno, medo de ir para o purgatório, passar muito tempo no purgatório. Então ele estava sempre atormentado com isso e procurando se confessar. Então, esse padre diz: Lutero tinha problemas psiquiátricos e não entendia a doutrina da justificação e não entendia a doutrina do pecado, porque na verdade o padre fala assim: o pecado não é o desejo, o pecado não é você se sentir atraído pelo mal, o pecado é você conceder ao mal, você ceder ao mal e praticar aquilo que você deseja. Então o desejo em si não é pecado. Se você sente um desejo por algo que a Bíblia proíbe, mas você fala: não, mas por amor a Cristo eu não vou fazer isso, então você não pecou, você não precisa se confessar com o padre. Então Lutero não estava entendendo nada, esse padre diz. Ele
estava se confessando por causa de desejos, mas se ele não praticou, ele não precisa confessar, não está em pecado. Então, ele diz que quando Lutero se converteu, Lutero fez uma bagunça na sua mente. Ele achou que a fé era um sentimento de confiança em Jesus, que uma vez que eu tenho esse sentimento de confiança de que ele morreu por mim, me salvou, então eu estou salvo e, portanto, não interessa como eu viva, eu vou para o céu de qualquer jeito, porque eu tenho fé. Essa, segundo ele, é a graça dos protestantes, ou é a salvação, o evangelho dos protestantes. O evangelho dos protestantes é que nós temos um sentimento em Jesus, e por causa desse sentimento eu não vou para o inferno e eu posso fazer o que eu quiser, tá? Isso é o que ele diz. Não é verdade isso. Eu nunca vi um pastor de linha reformada, mesmo que não seja luterano não, nunca vi um pastor de linha reformada ensinando isso, que se você tiver um sentimento de confiança em Jesus, então você pode fazer o que você quiser que você está salvo. Tem gente que deve ensinar isso aí, sim, mas isso não, certamente não é o evangelho ensinado pela reforma, pelos reformadores. Tá? Então ele diz assim, o padre Paulo Ricardo mais uma vez falando, ele diz: na verdade, a fé não é um sentimento de confiança em Jesus. A fé é eu olhar para as Escrituras e dizer: você não pode fazer isso, tem as leis de Deus. Então, porque eu creio, porque eu tenho fé, eu creio nas Escrituras, então eu obedeço às Escrituras, eu não peco, e aí no juízo final eu não vou ser condenado porque eu não pequei. Porque eu preferi a lei de Deus, a palavra de Deus, eu pela fé eu obedeci, e no juízo final os homens vão ser julgados pelas obras, porque está escrito em Apocalipse, os homens vão ser julgados pelas obras. E então não adianta você ter sentimento de confiança em Jesus. Se você tiver más obras, você vai para o inferno. Então você tem que ser obediente. A salvação é pela graça, pela fé e pelas obras. Isso é o que eles chamam de sinergia. O que é sinergia? Na doutrina católica, então, salvação é uma sinergia. Sinergia é uma cooperação entre Deus e o homem para a salvação. Deus te dá um novo nascimento por meio do batismo, porque eles acham que o batismo produz um novo nascimento. Então você batiza o bebê, ele nasceu de novo. Aí Deus te dá a ação do Espírito Santo para te falar: olha, cuidado com isso. Ele te dá a palavra de Deus, ele te dá a igreja. Então tudo isso é graça de Deus sobre a sua vida. Você não fez nada para merecer isso, né? É graça, você recebeu essas coisas. Só que agora a sua responsabilidade é pegar isso, falar não para o pecado e obedecer a Deus. Ótimo! Ele compreendeu muito bem a doutrina da sinergia católica. Agora, existem problemas com essa doutrina. Não sei se os irmãos, após ouvirem isso tudo, conseguem perceber quais são os problemas. Porque você pode ouvir isso e pensar: puxa, faz sentido, eu acho que eu vou virar católico. Mas, então, qual é... Ele conhece a doutrina da sinergia católica, mas ele não conhece a doutrina bíblica da salvação pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 diz isso muito claramente. Salvação não é porque você ouviu o Espírito Santo, olhou para a Bíblia e escolheu obedecer diariamente. Não é isso que vai te salvar, porque isso não vai te impedir de pecar. O que te salva é alguém que pagou pelo seu pecado. Tá? Então, Efésios 2, 8-9, 8-10 não podem ser jogados fora da Bíblia. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras. Ele não conhece, esse padre não conhece o Deus que justifica o ímpio, que não trabalha e não produz boas obras. Romanos 4, de 4-8, a gente vai ler daqui a pouco. A Bíblia diz de um Deus que justifica o ímpio, que não trabalha, não produz boas obras, mas Deus o considera justo pela fé.
E esse padre distorce o uso protestante destes textos bíblicos, atribuindo-nos uma licenciosidade que não decorre da doutrina da graça, mas do seu abuso por parte de homens não regenerados. São homens não regenerados que ensinam que basta você acreditar em Jesus e aí você pode fazer o que você quiser que você vai para o céu. Os crentes verdadeiros em Jesus Cristo não ensinam essa mentira. Eles não falam que não interessa o jeito que você vive, que você está salvo e acabou. Não. A doutrina bíblica da regeneração e da salvação pela graça, ela diz que o Espírito Santo vai até você, transforma o seu coração e você crê em Jesus Cristo, e porque o seu coração foi transformado, você vai procurar obedecer a Jesus. Se você não procura obedecer a Jesus, é porque você não foi transformado. E a sua fé, esse sentimento de confiança não é verdadeiro, você não entendeu o Evangelho a fundo. Não foi quebrada a sua carnalidade, as trevas sobre a sua vida. Foi-lhe passado um Evangelho pela metade. Um evangelho que diz, olha, se você tiver mentalmente você entender isso aqui e disser que isso aqui é verdade e batizar, você foi salvo. Isso não é verdade. Romanos 6-8 discute isso muito bem. Vamos ver Romanos 4 para começar. Eu mencionei Romanos 4. Nós já vamos voltar para Oséias, tá? Isso aqui é só uma introdução que eu preciso fazer sobre esse assunto. Romanos 4. É fácil você criticar uma fé protestante quando não tem nenhum protestante para se defender ali na hora, né? Mas aí você monta um espantalho e começa a socar o espantalho, né? É fácil fazer isso. Romanos 4, de 4-8. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, ele não justifica o bonzinho não, tá? Ele justifica o ímpio que não pratica, tá? Você foi salvo sendo inimigo de Deus. A sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Algumas traduções dizem: jamais imputará pecado, tá? Isso aqui é o Evangelho da graça, salvação pela graça, mediante a fé, não por obras, e justiça imputada pela fé. E Romanos depois 6-8 vai discutir exatamente esse problema. Então eu posso fazer o que eu quiser? Vamos só ler o capítulo 6, versículos 15 a 17. Por quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Você vê o que acontece aqui? Quando você crê no Evangelho, e você é regenerado, você obedece de coração. A obediência no Evangelho bíblico é uma consequência do novo nascimento, e é uma consequência de você ter sido tirado das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor, colocado na luz. Você é filho da luz não porque você consegue se tornar filho da luz, mas porque Deus te transformou em filho da luz. E você não tem o poder de se transformar em filho das trevas de novo. Do mesmo jeito que você não teve o poder de se transformar em filho da luz, você não tem o poder de se transformar em filho das trevas de novo. Não existe isso. Pode procurar na Bíblia inteira alguma passagem que diga que alguém tem o poder de se transformar de novo em filho das trevas, alguém que já se transformou em filho da luz.
Tá? E se você acha que Deus é capaz de lançar o seu próprio filho no inferno, então a sua concepção do amor de Deus pelos seus filhos está muito falha, porque eu não tenho coragem de lançar um filho meu no inferno. Como é que Deus, que é muito melhor do que eu, vai ter coragem, ou vai ter seria uma maldade até você lançar seu próprio filho no inferno. Ele trata os ímpios, os filhos do diabo ele lança no inferno, não os filhos de Deus, não os filhos da luz. Os crentes são salvos para as boas obras, Efésios 2,10 diz, isso não por elas, não é salvo pelas obras, eles são salvos para as boas obras. A verdadeira fé em Cristo gera comprometimento. A fé verdadeira procede da regeneração do Espírito Santo e, portanto, produz frutos como consequência, mas nós não confiamos nos frutos para nos livrar do inferno ou do purgatório. Nós confiamos no que Cristo fez na cruz, e essa é a diferença entre o evangelho pregado pelos protestantes e o evangelho pregado pela Igreja Católica Romana. Essa sinergia diz: você tem que fazer para merecer a salvação, para continuar salvo e merecendo a salvação, você tem que se apartar do pecado e fazer as boas obras. O evangelho da Bíblia que nós pregamos é o evangelho que não confia de forma nenhuma nas suas próprias obras para se salvar, somente na obra de Cristo, e nós obedecemos porque amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Se você não ama Jesus, você não obedece a Jesus. Se você não obedece a Jesus, você não ama Jesus. Se você não ama Jesus, você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ama Jesus. Então, não tem como você ter as duas coisas. Eu não amo a Jesus e eu tenho o Espírito Santo. Isso não existe. E é isso que nos dá o descanso. Que eu não estou obedecendo a Jesus para fugir do inferno. Porque se eu estivesse, eu iria viver como Lutero, com medo, antes da conversão, antes da conversão de Lutero, sempre com medo, sempre confessando, porque ele sabia que os seus pensamentos eram pecados sim, porque a Bíblia diz: não cobiçarás. Não adianta, mas eu não pratiquei, mas você cobiçou, então é pecado, o pecado está dentro de você. O desejo, a atração para o mal pode até não ser o pecado, mas uma vez que você cedeu nos seus pensamentos a esse desejo, você já pecou. E quem é que não cede nos seus pensamentos aos seus desejos nunca, Nós estamos cedendo e precisamos dessa graça que cobre os nossos pecados. Só que se eu não tivesse a confiança de que o sacrifício que Cristo fez por mim lá atrás é suficiente para os meus pecados do futuro, não só do passado, mas também do futuro, eu ia viver no confessório, me confessando também, eu não quero ir para o purgatório ou para o inferno. É um conhecimento sobre a depravação humana é que falta ao catolicismo romano. Eles acham que são dignos da vida eterna por suas próprias obras e também pela obra de Cristo. Cooperação, Nós não merecemos de forma alguma. Nós nunca mereceremos nada da nossa salvação. Aquilo que Cristo fez é suficiente, está consumado para a nossa salvação, e Ele nos deu a fé em Cristo Jesus, graças a Deus. E, só para terminar, se alguém acha ainda que você precisa dar uma forcinha para Jesus, para Ele te salvar, Romanos 11, 5 e 6 diz assim: assim pois também, agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Escolhe, ou é obra ou é graça. Não existe obra e graça, senão já não é de graça. Você tem que fazer alguma coisa, não é de graça. É proibido você misturar na Bíblia evangelho de obras com evangelho de graça. Não adianta você colocar um pouquinho de obra ali, já não é graça. Você podia dizer: é barato, mas não é de graça. Não, mas se é de graça, é de graça. É favor imerecido, não merece. Tá? Então tá. Como é que Oséias se relaciona com tudo isso? Como é que Oséias se relaciona com isso? Vamos ver então a diferença
se a conversão no livro de Oséias é do tipo sinergia, que eu coopero com Deus e ajudo Deus a me salvar, ou se é o que os protestantes chamavam de monergismo, ou seja, só Deus te salva. Deus é que faz tudo. Você só recebe pela graça, pela fé. Não tem uma obra para você fazer. Isso a gente chama de monergismo. Não é uma palavra que está na Bíblia, né? Se você esquecer amanhã não faz mal também, mas monergismo é Deus te salva e você obedece como um filho. Catolicismo romano ensina sinergismo. Deus começa e você continua para se salvar. Você tem que lutar, você nunca vai saber se você está salvo até o fim da vida. Nós descansamos na salvação que Cristo comprou para nós, pagou na cruz por nós. Então nós descansamos. O católico não pode descansar desse jeito, tá? O descanso que Lutero encontrou foi quando leu o livro de Romanos e percebeu: já está feito, já está consumado. Oséias capítulo 2, versículo 1. Oséias 2, 1. Dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs, ruama. Não tem mais aquele lo ame nem lo ruama, agora é só ame e ruama, né? Ame significa meu povo, ruama significa filho. Assim, você tem um povo eleito, né? Israel é um povo eleito de Deus, apesar dessas idolatrias, a nação é eleita. E dentro desse povo eleito, Oséias está falando para quem quiser acreditar, né? Olha, você acredita? Então fala para o seu próximo: olha, você é eleito de Deus, né? Você é filho de Deus, você é povo de Deus. Nada vai anular a eleição, do mesmo jeito que para nós nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Versículo 2: contendei com vossa mãe. Contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desviei ela as suas prostituições da sua vida e os seus e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Então, está pregando para a nação de Israel. A sua mulher é a nação, né? Aqui a comparação é: a esposa é Israel e Oséias, que é o marido, está no lugar de Deus aqui na alegoria, né? E essa esposa infiel, idólatra, adúltera, né, no caso. Então era para falar com ela, contender com ela, os filhos dela, era para falar: olha, se arrependa, né? E diga: olha, ele está falando, olha, eu não sou seu marido. Os israelitas que crescem em Oséias deveriam acusar a nação, vossa mãe, por sua idolatria, os seus adultérios aqui. Não é minha mulher, quer dizer, ele está implicando aqui num divórcio por infidelidade, né? Vai acontecer um divórcio aqui por infidelidade dela, né? Ela abandonou o marido, né? Note que ainda é oferecido perdão nesse instante aqui. Ainda é oferecido. Ele fala: ó, desvie ela das suas prostituições. Então, se ela se convertesse, ele perdoaria. Mas isso não iria acontecer. Ele já fala para Oséias logo no começo do livro, né? Vai acontecer, mas fala para ela. Se ela se desviasse, ela seria aceita, mas ela não se desvia, ela não se afasta dos seus adultérios. Então, por obstinação, nós sabemos que vai acontecer essa separação. Esse verso aqui deixa bem claro que essa mulher Gomer, o nome dela, né? Ela não era simplesmente uma prostituta que Oséias foi lá no bordel e dormiu com ela, não. Ela está tratando bem claramente como uma esposa. Ele casou com ela do jeito que tem que ser, teve filhos do jeito que tem que ser, né? Só que está contendendo com ela para que ela se arrependa, para manter o casamento, né? Versículo 3: para que eu não a despoje ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. Isso aqui é uma linguagem talvez um pouco estranha para nós. O que significa isso? Eu vou colocar ela nua, despojada, né? Naquela época,
você tinha uma prática com as mulheres adúlteras, não só em Israel, mas em outros povos ali da Mesopotâmia também. Isso aí nos comentários bíblicos eles falam, que o marido, quando achava a mulher adúltera, né, pegava ela num flagrante, ele tirava a roupa dela em público, assim, né, para ficar exposta à vergonha dela perante a sociedade, né. E no caso da lei de Moisés, existia até a ordenança para ser apedrejada, né? Então, ele está usando uma linguagem assim de um adultério pego em flagrante, né? E aí você vê no versículo 5: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Quer dizer, ela atribuía aos seus amantes a sua prosperidade. O que significa isso? Israel, que era esposa de Deus, foi abençoado por Deus, ficou rico, próspero, se entregou à idolatria, Baalins, né? E atribuiu a eles a prosperidade. Isso é Baal que me abençoa, são os meus amantes que me dão tudo que eu tenho, né? Minha comida, minha roupa, tudo são meus amantes. Então ela fez isso, Israel fez isso. Aí Deus está comparando aqui, como se essa mulher tivesse aí se entregando aos seus amantes, querendo as bênçãos dos seus amantes, né? Então eu queria que os irmãos se concentrassem aqui, tentassem fazer aqui a comparação com a introdução que eu fiz. Por quê? Vejam o caráter dessa mulher. O caráter dessa mulher, uma mulher de bom caráter? Não é uma mulher de bom caráter, né? Mas ela é alvo do amor de Deus, do amor de Oséias, tipificando o amor de Deus. Pensa se a mulher merece as bênçãos ou não, né? O nosso assunto é esse: será que a gente merece a salvação? Será que a gente merece as bênçãos de Deus? Gomer não merecia, mesmo assim Oséias casou com ela, abençoou ela, e ela só procurando os seus amantes, né? Então, versículo 6: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Isso aqui, na verdade, é um ato de amor de Deus. Eu vou cercar ela para ela não achar os seus caminhos. Quais são os seus caminhos? Pecado. Eu vou proteger ela, nem que seja na marra, para ela não pecar. Não quero que ela faça isso, né? Não quero que ela se entregue à sua idolatria. Então, como que ele vai impedi-la de pecar? Como é que Deus impede as pessoas de pecar, né? Deus impediu Jonas de ir para Tarsis por meio de um peixe, né? Ele impediu. Jonas, você vai profetizar contra Nínive? Eu não queria. Não é que Jonas era muito corajoso e muito temente a Deus, ele foi lá porque quis. Não quero ir, mas Deus o cerca por meio de um peixe e o traz de volta para onde ele deveria estar. Deus não deixa Balaão amaldiçoar Israel. Jonas era servo de Deus, apesar de um servo que não é exemplo naquilo que faz, né? Balaão não era, ele era pagão, mas Balaão também, Deus mexeu com ele, porque ele iria amaldiçoar, ele ia pecar, e Deus o impede por meio de uma mula. Deus usa os bichos também para o seu propósito, né? Então, Deus tem o seu jeito. Em particular com o seu povo, Deus os impede de se perderem em definitivo. E um exemplo disso, que a gente pode comparar desse livro com o Novo Testamento, os irmãos talvez vão perceber no versículo 7. Vamos ler o versículo 7, vai. Ela, Gomer, né, mulher, irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Olha só, ela vai estar em dificuldades,
E ela vai acabar caindo em si e vai pensar: eu vou voltar para o meu primeiro marido, porque eu vivia melhor do que agora. Isso aí me lembrou uma história do Novo Testamento contada por Jesus. Que história que é essa? Algum irmão percebe uma comparação com alguma parábola de Jesus que é parecido com isso na mensagem? Filho pródigo. Muito parecido. Muito parecido. Lucas 15, né? Olha o que o filho pródigo fala lá. Lucas 15, versículo 17 a 19. E tornando em si, disse ao filho pródigo agora, né? Aquele que pediu herança, saiu de casa, queimou a herança toda com prostitutas e bebidas e farra, acabou o dinheiro, ficou na pior, veio uma fome, não conseguia emprego, foi trabalhar com porcos, não conseguia nem comer a comida do porco. E aí, quando ele está no fundo do poço, e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Ele quer voltar de qualquer jeito, nem que seja como empregado. Depois ele é recebido como filho mesmo, com festa. Mas é isso que Deus faz. Deus cercou o filho pródigo como? Com fome, com porcos. Deus usou porcos para fazer o filho pródigo cair em si. Ele usou a fome. Então Deus, ele vai atrás das suas ovelhas, e ele tem um jeito de fazê-las voltarem para o seu aprisco. Muitas vezes é por sofrimento, muitas vezes é por dificuldade, às vezes não. Às vezes é uma mensagem que a pessoa ouve e a palavra de Deus produziu a mudança. Se fosse sempre assim seria ótimo, né? Às vezes não é suficiente. Não é que a palavra de Deus não é suficiente, ela é, mas Deus usa ela junto com outras coisas, né? A mensagem em si é suficiente para você saber o que tem que fazer, né? Mas Deus sabe quebrar corações. Ele quebra por meio de muitas dificuldades às vezes. E aí acontece também essa profecia com relação a Oséias, né? A Gomera, a esposa de Oséias. Oséias capítulo, estamos no 2, né? Vamos ver o versículo 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto, o vinho, né, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Eu dei isso para eles. Eles usam para cultuar Baal. Esse é o coração dessa mulher, né? A pergunta aqui que eu faço é: essas pessoas eram salvas? Eu posso compará-las com pessoas salvas que estão afastadas de Deus? Ou será que elas não eram salvas e precisavam ser salvas ainda? É possível a pessoa estar em Israel, o povo de Deus, tendo a lei de Deus ali, e estar cultuando Baal e ser salvo? Ou então eu posso voltar a pergunta para o filho pródigo: será que o filho pródigo ali, antes do seu retorno, ele tipifica de fato um crente em Jesus, ou ele tipifica alguém que ainda não se converteu, mas que por ser ali da nação de Israel pode ser considerado alguém da casa do pai, né? Ele é considerado, ele é um judeu, ele é do povo de Deus, ele tem ali a filiação nacional. Mas será que ele tipifica alguém que já foi transformado, já nasceu de novo, já é filho de Deus, mas se afastou e depois voltou? Eu sei que na prática, às vezes a gente usa o texto assim, para exortar alguém a voltar, não está errado isso, mas eu entendo que este filho ainda não era salvo. Tá? Minha opinião, minha leitura do texto, por quê? E, da mesma maneira, os israelitas que estavam cultuando Baal não eram salvos. Eles eram da nação eleita, mas individualmente aqueles que estavam cultuando Baal não eram salvos.
e precisavam voltar a uma comunhão com Deus, nesse simbolismo do casamento, mas que individualmente eles mesmos, se morressem ali, eles iam para o inferno. O filho pródigo, por que eu acho que ele é mais um tipo de alguém que ainda não se converteu? É por causa do seguinte: você tem aqui em Lucas 15, é o contexto, né? O contexto de Lucas 15 é que, você vê lá no versículo 1 diz: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores, às vezes tinha prostituta, né? Elas chegavam para conhecer Jesus. Não é que elas eram pessoas que andavam com Deus e tiveram uma certa recaída, mas aí apareceu Jesus, opa, eu vou voltar. Não parece ser esse o quadro. Você tem pessoas pecadoras, e que os fariseus, quando viram aquilo, falaram: mas ele conversa e come com pecadores? Como, né? Esses fariseus estão no papel daquele irmão dele que julga: como é que esse seu filho aí, pai, que volta, gastou tudo, volta, o senhor recebe ele, né? Então, a comparação é com essa situação. A parábola do filho pródigo é comparada com essa situação, de que tinha gente indo para Jesus para conhecer o evangelho da salvação, para experimentar uma vida nova, tá? E aí você vê também lá no versículos 8 a 10, né? Uma outra parábola que é junto, ele tem o mesmo significado: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse alegria por um pecador que se arrepende, eu entendo que é pela conversão de uma pessoa. Uma conversão. O termo pecador nos evangelhos geralmente se refere a alguém que não é salvo. Ele não se refere a um pecador regenerado, não. Está se referindo a alguém que não é salvo. Esse pecador, quando ele é salvo, existe alegria no céu. Ele se arrependeu dos seus pecados, né? Então você tem um quadro aqui também de pecadores se arrependendo, se convertendo. Então eu creio que o filho pródigo ele só se converte mesmo quando ele percebe: puxa vida, o que eu fiz, né? Eu vou voltar ao meu pai. Não é que ele nasceu salvo, mas isso é uma comparação, uma história que você tem que pegar certos elementos, entender como uma história, e outros elementos você aplicar diretamente. O elemento que você vai aplicar diretamente é: Deus é bom, misericordioso, e Ele salva o pecador. E o pecador tem que se arrepender para ser salvo, né? Então você tem aí isto acontecendo, e Cristo indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Mateus 15, 24 fala: eu vim atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu pergunto: se a ovelha, por que está perdida? Ovelha perdida parece uma contradição, né? É ovelha ou é perdida? Eu vim atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas é perdido ou é salvo? É que essas ovelhas, por exemplo, as prostitutas e os publicanos, quando eles se convertiam, era como uma ovelha perdida sendo salva. Ela foi salva ali. Por que era ovelha? Porque era um eleito de Deus. Jesus veio buscar os seus eleitos, aqueles que o Pai me dá. Todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e eu de maneira nenhuma lançarei fora. Então esses eleitos de Deus são muitas vezes chamados ovelhas de Cristo. Ele vai atrás das ovelhas. Uma ovelha que é eleito, mas ainda não se converteu, ainda não nasceu de novo. Na hora que ela se converter, ela recebe a vida nova. Mas é atrás dessas ovelhas que Jesus veio. Os israelitas que cultuavam Baal não eram salvos, mas a nação era eleita. Existe a eleição nacional, povo de Israel. Essa é a única nação eleita. Não existe outra nação eleita. E existe a eleição individual. Você, né? Existe a eleição nacional e a eleição individual. A eleição nacional, às vezes a gente usa como um exemplo para nós da eleição individual. Como assim? Deus elegeu Israel, amou Israel, e Ele salva Israel.
Deus elegeu você, Ele amou você e Ele salva você. E nada te afasta das mãos de Deus, e nada afasta Israel das mãos de Deus também como nação. Israel vai até o fim dos tempos com essa promessa de restauração, porque aquilo que Ele elegeu, Ele não deselege, Ele não abandona. Voltando então para o Oséias. Não é proibido os irmãos me interromperem, fazer pergunta, tá? Os irmãos estão bem quietos hoje. Oséias, estou em Amós, peraí. Oséias capítulo 2, versículos 10 a 13. E agora cobrirei a sua vileza diante de seus olhos, já lemos isso, né? Ninguém vos livrará da minha mão, farei cessar o seu gozo. Versículo 12, devastarei a sua vide. Está falando do castigo, né? Vou mandar um castigo, vai vir o cativeiro, né? Israel pensava, entender isso, Israel pensava que Baal abençoava eles, só que Deus vai castigá-lo por meio de nações que cultuavam Baal. Então ela vai ser exposta perante seus próprios amantes, né? Ela vai ser envergonhada perante seus próprios amantes. As suas próprias nações pagãs que cultuavam Baal vão invadir Israel, e Baal não vai proteger Israel. Aí vamos para então o versículo 14, né? Versículo 14 fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu vou atrair. Engraçado, então ele está falando do juízo, né? Cativeiro. Mas veja a conversão. Nosso assunto é como é que acontece a conversão. Ela está merecendo alguma coisa? Não está merecendo nada. Eu vou atrair. No deserto, vou falar com ela ao coração. Deus, quando salva, Ele fala ao seu coração. Não adianta você ficar falando para a pessoa a vida inteira: Jesus morreu na cruz, se você crer, você vai ser salvo. Jesus morreu na cruz, se você crer, você vai ser salvo. A pessoa não crê, entra por um ouvido e sai pelo outro, entende, creio. Não está fazendo diferença nenhuma na vida dela, ela não está entendendo. Se Deus, pelo Espírito Santo, não falar ao seu coração: Jesus morreu por você, Jesus pagou o seu pecado, aí a pessoa percebe. Se o Espírito Santo não fizer ela perceber que Jesus morreu por você, pagou pelo seu pecado, não faz diferença na vida dela, não está entendendo direito, ela está consciente naquilo que você está falando. Legal isso daí, creio. Não, Jesus, sim, mas você vê que não fez diferença, fez bolhufas, como dizem, não entendeu direito que eu estou indo para o inferno, Jesus morreu e pagou meus pecados, agora sou salvo, né? Então isso é isto aqui, versículo 14: eu a atrairei, levarei para o deserto e falarei ao coração. Texto tão bonito, né? Versículo 16: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Ele faz um jogo de palavras aqui. O meu marido, são os dois termos no hebraico, pode ser usado para o marido, porque Baal significa Senhor, né? E na verdade o termo eu olhei ali no dicionário aqui nessa passagem é Baali. Meu Baali significa meu Senhor. Você pode chamar o marido meu Senhor, só que existe uma palavra mais íntima para o marido, que é Ish. Meu Ish, esse é o meu querido, né? Em vez de falar meu Baali, é o meu querido, meu Senhor, meu marido, meu homem, né? Vai mudar a relação. E ele usa essa palavra Baali porque a palavra Baal aparece. Eu não quero Baal, eu quero comunhão com você como marido. Eu, você, esquece Baal, né? Essa é o jogo de palavras que ele faz aqui nesse versículo. E ali no 17 ele fala assim: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. O que é isso aqui? É sinergismo? Não, isso é monergismo. Eu vou tirar isso de você. Esse desejo que você tem pelos ídolos, pela prostituição, eu vou tirar de você. A pessoa, quando se converte de verdade, ela antes amava estar no pecado, agora ela até peca, mas ela tem vergonha, né? Ela se sente mal.
Deus tira, Ele troca o coração, Ele muda alguma coisa no ser, naquela pessoa, que antes aquilo que ela amava, ela passa a ter vergonha. Ela até tem os desejos ainda, mas ela foge daquilo. Às vezes cai, levanta, né? Mas ela está numa luta, ela não quer aquilo. Por quê? Porque houve uma troca. Não é porque ela mereceu, que Deus trocou o coração. Houve uma transformação. É monergismo, não é sinergismo. É Deus salva, não sou eu que me salvo. Versículo 19: e desposar-te-ei comigo até você pecar. Não é isso que está escrito. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Antes era pela lei estava provado que ela não conseguia, então ele está propondo uma nova aliança aqui. Na nova aliança, eu troco o teu coração, eu me caso com você, e em comunhão, e é para sempre. Nossa salvação é para sempre. Deus trocou nosso coração, eu não consigo trocar meu coração de volta para coração ruim, gente. Nós temos uma natureza ruim coabitando com uma nova natureza. Essa aqui é perfeita, essa é ruim. Um dia eu não vou ter a ruim mais, quando o Senhor nos levar. Mas, por enquanto eu tenho as duas. Só que eu não consigo matar essa daqui, o novo nascimento. Eu não consigo trocar meu coração de volta para um coração de pedra. Não acontece. Oi. Sim. Aí vai ensinar o que perder a salvação. Aí ele tinha medo. Ele fala, bom, eu tô perdendo. Então já era, né? Olha só, tem vários problemas com isso. Tem gente que ensina assim, olha, você pode perder a salvação, depois ganhar de novo. Depois você perde, depois você ganha, depois você perde, você ganha. Você morre, depois você nasce de novo. Você morre de novo, você nasce de novo, né? Procura na Bíblia isso aí. Pode procurar. Alguém que nasceu de novo mais de uma vez na Bíblia. Nunca ouvi. Eu já li a Bíblia muitas vezes, nunca vi alguém que nasceu de novo mais de uma vez. Mas tem gente que ensina isso. Se você então faz um sacramento da reconciliação, é como se estivesse nascendo de novo, né? E outros dizem assim: olha, se nasceu de novo, se você cometer um pecado mortal, você perde a salvação e você não ganha mais. Mas eu não ganho mais, então eu vou para o mundo de vez, né? Se eu perdi a salvação, não ganho mais. Esses erros doutrinários são muito sérios. Eles são muito sérios. Na prática, não é só uma questão teórica, é uma questão com implicações práticas muito sérias. Do mesmo jeito que você falar assim: foi batizado? Beleza, está tranquilo. Você não sabe se ele está tranquilo, você não leu o livro da vida para saber se o nome dele está lá, né? Então nós não vemos o coração, só Deus vê o coração. E aí vamos encerrar, né? Temos aqui então para sempre. Não há possibilidade de perda da salvação na nova aliança. E versículo 20: e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Você não conhece agora, é na nova aliança, é no novo nascimento que você vai conhecer. Aí ele termina com um cumprimento profético lá, versículo 23: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Deus. Então aqui você tem o casamento por fim entre Deus e Israel se consumando ou perpetuando aí. A reconciliação vai ser para sempre. Isso vai acontecer evidentemente no reino de Cristo no milênio. Sinergismo não dá segurança da salvação, porque ela começa em Deus, mas o resto depende de você. O monergismo é uma obra de salvação que depende exclusivamente de Deus, e você apenas responde em obediência e em amor, porque já foi transformado. Assim que eu creio que esse é o evangelho que a Bíblia ensina. E graças a Deus pela nossa paz, que excede todo o entendimento. Porque se eu não tivesse essa confiança de que Cristo me salvou, estou salvo por causa disso, eu não teria paz que excede todo o entendimento.